Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar início aí à nossa pré-aula de hoje, é a lição de número 9. Nós já estamos aí no finalzinho da revista, já estamos caminhando para o final. E hoje é uma aula bem interessante, né? Uma visão bíblica do corpo. Ainda que parece ser um assunto batido, mas é interessante como ainda hoje as pessoas têm uma visão distorcida em relação à questão do corpo, né? Ou se dá muita ênfase a umas disciplinas espirituais, ou ao contrário, né? Dá muita ênfase para o corpo. Então, quando ele é um cristão, ele acaba dando ênfase mais para a questão espiritual e há uma negligência na questão do corpo. E hoje, na nossa sociedade que nós vivemos, as pessoas têm dado muita ênfase na questão estética do corpo, seja qual o motivo for. E a gente vai ver que até uma pressão muito forte da cultura hoje na questão estética, né? Na questão do corpo bem definido. Ainda que a lição ela vai, no tópico 3, vai trabalhar isso com mais detalhe, mas é interessante como que a Bíblia ela trata essa questão do corpo em relação da espiritualidade. Então, o nosso textuário, e o que ele trabalha? Ele fala assim, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 13. E a verdade prática, ela fala que o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Então, mostra como que o corpo tem uma importância para nós como ser, né? Como dentro da nossa realidade. Interessante que a própria leitura bíblica em classe, ela está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 20. E é interessante que aqui, nesse texto, o que Paulo vai trabalhar? Paulo vai trabalhar na questão da imoralidade. Então, o capítulo 6, principalmente nessa perícope, nessa parte desse versículo, Paulo vai trabalhar como que os coríntios, os crentes coríntios, eles viam a relação do corpo dentro como eles viviam, como é que eles exerciam a sua vida dentro da realidade ou na cultura da época que eles estavam. Tem um comentário bom, está no finalzinho, que é o comentário expositivo de 1 Coríntios, da editora Vida. E aí, no versículo 12 da lição, acho que é interessante a gente trabalhar só um pouquinho aqui a questão do contexto, né? Porque a leitura bíblica em classe ela é o texto base, é o texto que a gente usa como reflexão para toda a revista. E aí, no versículo 12, né, ele tem uma parte que começa assim: tenho o direito de fazer qualquer coisa. E aí o Paulo está falando, por quê? E por que Paulo... Isso aqui não é uma frase do apóstolo Paulo. Isso aqui era um bordão usado pelos coríntios sobre assim, olha, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Por isso que Paulo fala assim, ó, todas as coisas, tudo é me permitido, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E aí ele está contrapondo um pensamento dentro da cultura da época. Então, na cabeça dos coríntios, né, da sociedade coríntia lá no primeiro século, eles tinham esse bordão de que eles tinham o direito de fazer qualquer coisa. E aí Paulo tá. E aí o que acontece? Acontece que os irmãos de Corinto que se convertem, eles estão colocando em prática dentro da igreja um procedimento, uma prática que é da cultura. Então, aqui esse comentário é muito interessante, que ele trabalha alguns pontos e ele está dando as considerações interpretativas, né? Por que isso está acontecendo? E aí eles falam assim, olha, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Eu tenho o direito de... o corpo não é meu.
Então eu posso usá-lo da forma que eu quiser. E aí Paulo está lidando com a igreja porque os irmãos estão refletindo ou eles estão aplicando a forma de pensar deles como os coríntios pensavam que é fruto de uma mentalidade grega da época. Quando nós vamos ver, né, essa dicotomia aí entre corpo e alma é uma coisa que começa com Platão, né? O Platão tem essa distinção entre corpo e alma. E aí a gente vai ver depois um pouco mais para frente, né? Isso tem uma implicação também no aspecto de um pensamento herético que também é do primeiro século na igreja, que é o gnosticismo, e hoje nós vivemos o neognosticismo. Então o gnosticismo também tem essa visão de que há uma realidade espiritual, né? A parte imaterial do homem, ela é boa, e eles tinham essa visão que depreciava o corpo. O corpo é mal, a matéria é mal, e aí tendia para alguns lados. Ou um ia dar muita ênfase nas questões espirituais, né? E aí ele tendia o que? Eu tenho que ter uma vida de consagração muito elevada, muito radical, para poder compensar a questão da matéria, ou da questão do corpo. Ou também tinha aqueles que, se o corpo é mau, logo eu posso deixar que eu tenho que satisfazer ele, eu tenho que. Ou até a ideia de destruir o corpo também, para poder se libertar, né, na questão da parte imaterial, que aí seria, no caso, a alma. Aí eu não vou nem entrar na questão agora, na questão da tricotomia, mas era como que os gregos viam assim, a realidade do ser humano, como que o ser humano ele era composto dentro de uma mentalidade platônica aí. Então essa mentalidade é uma mentalidade que faz parte na igreja de Corinto, e a igreja de Corinto, dentro do seu aspecto, eles vão falar assim, olha, a gente tem todo o direito de fazer o que a gente quer. E aí, quais são os objetivos que a gente pretende alcançar na lição? Primeiro, é ensinar a criação do ser humano. Perceba que todas as vezes que a gente está falando sobre antropologia, na questão do comportamento, a gente sempre remete a Gênesis. Né? Como que o homem foi constituído, como é que ele foi formado, qual é a finalidade. E aí, o segundo vai expor qual é a visão bíblica acerca do corpo. E o terceiro, nós vamos contrapor uma visão secular do corpo. Então, a introdução, e eu gosto muito de trabalhar a introdução, dentro da nossa revista tem uma introdução que é uma parte que é dedicada aos professores. Então eu sempre pego aquela parte ali e diz assim: uma visão materialista do corpo despreza a perspectiva bíblica que eleva o corpo ao propósito da vontade de Deus. Na Bíblia, a doutrina bíblica da glorificação final do corpo do crente tem muito a nos dizer a respeito do corpo terreno. Há um propósito divino no corpo para vivermos de acordo com a palavra de Deus, diante de uma cultura que tende a descartá-lo e desvalorizá-lo. Que o Senhor nos ensine a como servir por meio do nosso corpo. Então, Deus tem ele tem um propósito em criar o corpo. Então, o corpo não foi feito somente para quando a gente morrer, ele volta para o pó, ou ele é descartável. Não, o corpo tem o propósito de adorar. Nós adoramos a Deus por meio do corpo. E aí, nós vamos entrar agora então no primeiro tópico, onde a gente vai falar sobre o primeiro subtópico, a origem da raça humana, né? E a constituição do ser humano e a queda e restauração do ser humano. Então, de novo, a gente volta naquela questão de como o ser humano foi formado. E aqui, né, é importante o professor de escola bíblica, e eu tenho nas outras aulas, né, falado tanto a questão da importância de conhecer teologia sistemática.
de conhecer as doutrinas bíblicas que estão dentro ali do arcabouço de uma teologia sistemática. Evidentemente, eu sempre, às vezes, conversando com alguns irmãos, eu falo, qual teologia sistemática você me indicaria? Claro que eu acredito que todas elas são muito boas, dependendo do que você quer estudar, mas eu sempre indico aquela que está mais próximo daquilo que nós cremos dentro de uma tradição pentecostal. Então a gente tem uma teologia sistemática muito boa, que é a teologia sistemática numa perspectiva pentecostal do Stanley Horton. Então ela é muito completa, principalmente na questão da pneumatologia, na doutrina do Espírito Santo. Ela é mais completa que muitas outras. Tem uma hoje que saiu do Orlin Gruder, teologia sistemática, é um livraço. Só que os valores ainda estão um valor um pouco alto, dependendo da realidade do professor, do aluno, daquele irmão que realmente quer aprender. E tem uma bem pequenininha, que é do Malcolm Perman, que é conhecendo as doutrinas bíblicas. Então ele trabalha muito também, de uma forma bem resumida, mas muito rica, essas questões das doutrinas bíblicas. Então é muito importante o professor conhecer as doutrinas bíblicas dentro de uma teologia sistemática, né? Então, como o próprio nome diz, sistemática, ele está em sistema lá. Então, o que eu quero saber sobre o pecado. Geralmente a gente vai trabalhar sobre dois aspectos, ou sobre a questão da criação, ou sobre a questão relacionada ao pecado. Né? Porque a questão da lição, ela vai ter um tópico que vai trabalhar muito a questão da imoralidade. Tá? O próprio texto de base aqui que a gente iniciou, ele trabalha dentro dessa perspectiva. Ele trabalha dentro dessa perspectiva da imoralidade. Então, 1 Coríntios 6, de 12 a 20, a perspectiva de Paulo lá é combater a imoralidade por meio do corpo. Né? Porque como os coríntios tinham essa visão que o corpo era dele, ele fazia o que quiser, então o que eles faziam? Era muito comum, né, dentro da cultura da época, por exemplo, você ter um manjar e as pessoas... Tem uma frase assim, Paulo citando um bordão assim, alimento para o estômago e estômago para os alimentos. Aí Paulo fala assim, Deus destruirá as ambas, porque eles faziam os banquetes, né, com frequência, e qual que era a atividade deles? Eram comer, eles faziam comércio, religião. Então eles estavam... Era uma coisa muito comum dentro da sociedade de Corinto ali, a sociedade grega. Então a gente precisa entender o pensamento. E aí o primeiro tópico ele vai falar assim, a origem da raça humana. Logo Adão foi o primeiro homem a ser criado. Está em Gênesis capítulo 2, 15, versículo 19, versículo 20. Então, a gente tem trabalhado em algumas lições, principalmente em Gênesis, né? Quando nós trabalhamos sobre a questão do homem, da mulher, os papéis de cada um. Então, a gente tem trabalhado nas últimas lições muito relacionado à concepção do ser humano, seja ele do sexo masculino ou sexo feminino. Então é uma coisa que o professor de escola bíblica já está bem inteirado nessa questão da origem do ser humano. E aí sim diz que Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. E além disso, o homem e a mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em suas narinas o fluido de vida. Então, como foi a concepção do homem? O homem é formado, ele tem uma concepção material, ele tem um corpo. E de onde ele vem? Né? Da terra. E aí o que vai diferenciar dos outros seres criados é que Deus sopra na narina dele. E aí, ao soprar essa narina dele, a gente tem uma questão muito interessante aqui, que é o que vai diferenciar o homem dos outros seres criados. Tá? Então, o sopro de Deus foi otorgado no nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres criados. Então, a gente tem uma diferença aqui na questão. Então, a ênfase na questão do corpo, o homem é formado da terra, tá? Ele tem essa parte material e a parte imaterial dele, e aí dependendo como a gente trabalha dentro da tricotomia,
Então a gente tem a questão da alma e do espírito. A constituição do ser humano, então. Essa constituição humana é denominada de tricotomia. Isto é, em 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Aí a base é Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O exemplo dessa estrutura pode ser observado na pessoa de Cristo. E aí, como que isso está relacionado na pessoa de Cristo? A gente vê isso em Lucas, capítulo de número 23, versículo 46. A versão é NVT, diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tá? E no capítulo 24, versículo 39, também na NVT: vejo as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, toque-me e vejo que não sou um fantasma, pois o fantasma não tem carne e nem osso, e como e veio o que eu tenho. Então, Jesus fala tanto da questão do espírito e fala da questão do corpo. E aqui tem uma coisa interessante, né? Como que Jesus ressuscita o corpo. Isso aqui é uma coisa muito importante dentro da lição que a gente está estudando. Aí ele coloca aqui, né, uma nota da Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz que o nosso espírito é componente pela qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoção e vontade. Então, dentro de uma visão tricotomista, então tem essas questões. O espírito é o que liga o homem de uma forma, eu vou colocar aqui, devocional, espiritual a Deus, que faz essa ligação espiritual. A alma é o centro dos desejos humanos e o corpo é onde isso é concretizado. Claro que é importante só colocar uma coisa: a gente divide o homem em tricotômico ou dicotomia, mas é só por uma questão didática mesmo, né? A gente é um ser completo. Então essa divisão é a gente para entender como que Deus atua nessas áreas material e principalmente na imaterial. Como que a palavra de Deus, como que o Espírito atua em partes diferentes do nosso ser. Mas o ser humano, ele é único, ele é completo, né? Eu gosto muito da questão tricotômica, porque eu gosto muito de uma posição que o Adalto Lourenço ele coloca na questão da assinatura de Deus, é como Deus deixou a assinatura dele na criação. Aí ele fala, por exemplo, como que Deus deixou a assinatura em 3, né? Então ele vai colocando lá algumas questões que quando você vai olhar tem 3 coisas lá. E aí eu gosto também disso. Eu acho que o próprio ser humano tem essa assinatura, ainda que eu sei que o argumento ele não é tão, vamos dizer assim, você pode falar, qual é a base bíblica para isso? Mas se Deus é 3 em 1, né? A gente vai ter muitas evidências na natureza de coisas que são 3 em 1. Então, o próprio homem também, eu acredito que leva essa assinatura de Deus na criação. Então, é uma maneira de eu entender e assim de além dessas coisas que já foram expostas no subtópico 2, é um entendimento que eu também tenho. Então, o corpo é a parte que volta ao pó, que no caso do salmo, será transformado no dia da ressurreição. Então aqui, como que é a constituição, né, tricotômica, dentro de uma visão aqui nossa. Eu coloquei o Salmo 139, do versículo 13 até o versículo 16. Eu acho interessante, né, como que o Salmo 39, ele vai descrever como que Deus ele forma o ser humano. Diz assim: tu formaste o meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por teres feito de modo tão extraordinário, tuas obras são maravilhosas. E disso eu sei muito bem. Tu me observastes quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Eu gosto da palavra aqui, tecido, né? Aquela ideia de montar. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existiam. Então você vê como Deus vai formando o ser humano ali. E uma coisa interessante
na criação, né, a gente viu lá Gênesis como Deus criou Adão e Eva. E o que é interessante? Deus ainda ele continua recriando o ser humano. Todo ser humano que nasce na Terra, ele passa pela forma de Deus. É Deus que vai estabelecer a questão da alma, do espírito. É Deus que vai moldar toda a questão desse ser humano, seja nas emoções, no sentimento, na concepção espiritual, na concepção do corpo. Então Deus ainda continua trabalhando nessa questão da formação ainda do ser humano, ainda nos nossos dias e até a volta de Jesus. Então o primeiro tópico, ele trabalha muito esse aspecto da questão da criação do ser humano. Então Deus criou o ser humano, o constituiu do corpo e alma e espírito. Então aqui, né, para os irmãos que estudam a revista, os professores, é teologia sistemática na veia, irmão. E a teologia sistemática deve nos levar a uma teologia bíblica. Então a gente estudou teologia sistemática para ver ali como que a teologia vê a questão da criação, a concepção do ser humano. E aí a gente vai ver nos textos bíblicos, principalmente Gênesis, Salmo 139 e por aí vai, como que o homem é formado. E a gente vai ver outros versículos relacionados a isso, como que dá essa relação entre Deus e o homem e Deus. Então, um outro ponto aí, que é o segundo tópico de número 2, que é a visão bíblica do corpo. Então, como que a Bíblia vê a questão do corpo? Parte exterior do homem. O termo corpo, do grego soma, normalmente significa a parte exterior do ser humano. O termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o involucro da parte material do ser humano. Ele envelhece e morre em ocasião que a alma e o espírito os deixam. Gênesis 35, 18 e Tiago 2, 26. Então, o homem é concebido, é formado pela parte material e imaterial. Então, a gente tem uma parte imaterial e material. E aí, como que a Bíblia vê o corpo? Qual é a importância do corpo? E é interessante isso aqui, a parte material e imaterial, porque às vezes, por exemplo, vamos pensar no que a gente chama de período intermediário, que é o homem quando o homem morre. Então o corpo dele está aqui na Terra, ou no cemitério, ou ele foi cremado, ou o corpo dele se perdeu no mar, ou enfim. E aí, o que existe na perspectiva no período intermediário? Ele deixou de existir como ser? Não, mas por isso que é um período intermediário. Está faltando alguma coisa. O que está faltando? O período intermediário é o momento ali que Deus criou, estabeleceu, para que por exemplo, o homem que está em Cristo, que morreu com Cristo, ele está ali aguardando o quê? A volta de Jesus e a ressurreição do corpo. Então, porque para poder novamente estar completo aquela parte material com a parte imaterial que está, vamos dizer, no paraíso quando a pessoa é salva. E a mesma coisa acontece quando a pessoa ela é um ímpio e foi para o inferno. O corpo dela está aqui, ela está em um período intermediário, no caso no inferno, e chegará o dia que também haverá a ressurreição do corpo e a parte material e imaterial vai se unir, né, para aí o ser estar completo. Então o ser humano completo, ele só é completo com a parte material e a parte material. Então a gente trabalha isso dentro da teologia ou dentro da Bíblia para poder entender como funciona, mas o homem não existe sem o seu corpo. Tem até o livro, já vou citar ele, fala assim: eu sou o meu corpo, eu sou o corpo. Então a gente não existe sem o corpo. O período intermediário, uma coisa interessante, foi um momento que Deus criou por causa da morte
Ele só existe por causa da morte, né? Por causa o homem morreu, então, mas é um momento em que o nosso ser, a parte imaterial está ali, mas aguardando a ressurreição do corpo. Seja ele uma pessoa santa e seja uma pessoa ímpia. Seja uma pessoa que está com Cristo, seja uma pessoa que está sem Cristo. Templo do Espírito Santo. Acho que isso aqui é uma coisa que é bem batida no nosso meio. Todo mundo sabe que é o templo do Espírito Santo. E Paulo, né, no questionamento dos coríntios lá, quando os coríntios trabalham essa questão, e Paulo diz assim que se aquele que destrói o corpo, né, no caso lá de 1 Coríntios 6, 12 a 20, por causa da imoralidade, Paulo falou assim, Deus vai destruir, Deus o destruirá. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se os coríntios, que agora são novas criaturas, estão em Cristo, eles querem entregar o seu corpo à imoralidade, achando que a prática lá da antiguidade, que a prática comum ali na sociedade de Coríntio, não poderia ser aplicado na igreja. Então, se não é uma coisa que está dentro daquilo que a Bíblia autoriza. Se eu nasci de novo, eu tenho de viver de uma forma para a glória de Deus, porque agora eu sou templo do Espírito Santo. Então Paulo coloca essas coisas, assim, se a pessoa destruir o corpo, que é o templo de Deus, Deus o destruirá. Então Paulo, ele coloca essas questões aí interessantes na questão dos coríntios. E assim, a Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Porque os coríntios, né, acreditavam, e quando eu digo Coríntios, falando especificamente da igreja de Corinto, acreditava, trouxe a ideia da sociedade da época lá, da sua época, e falou assim, ó, a gente pode, como o nosso espírito é bom, a gente está em Deus, então a gente pode usar o corpo aí para a imoralidade, não vai ter problema nenhum. E aí Paulo está dizendo que não. Então isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Então, não é incompatível um membro que agora faz parte do corpo de Cristo, ele está usando esse membro agora para a imoralidade. E aí tem uma coisa interessante aqui, que é no tópico 3, que é a questão da glorificação da ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário. Isso aqui eu já trabalhei até antes lá, onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente. E às vezes a gente olha para isso aqui, né, só retomando, e aí quando a gente pensa na questão do homem completo como um ser, né? Porque, de novo, irmão, a gente não é completo sem o corpo. Só que a gente vê que dentro do período intermediário, do estado intermediário, o ser humano existe. Ele existe como um ser. Ele existe, ele tem uma consciência, né, de onde ele está. Só que está faltando o corpo. Tá? O corpo está faltando. E aí por isso que a ressurreição ela tem um papel importantíssimo dentro da realidade cristã. E aí, por quê? Na ressurreição, eu volto a ser completo novamente. E é dessa forma que nós vivemos internamente. Nós vamos viver como um ser completo. O corpo é para ter a eternidade. Isso muda muita coisa. O cuidado do corpo, como a gente deve cuidar do corpo. A espiritualidade, ela não tem como se expressar a espiritualidade sem o corpo. Então, essa questão, às vezes eu vejo, né, essa questão de, principalmente quando a gente fala de consagração. As pessoas falam assim, eu vou mortificar a carne. E aí as pessoas pensam que mortificar a carne é maltratar o seu corpo. E não é. A mortificação da carne é a mortificação dos desejos pecaminosos, quando a pessoa ela tem um período ali de consagração, no caso do jejum, ele
precisa daquilo ali, por quê? Porque ele é um momento que ele está tirando. Então ele está... o que ele está trabalhando é o seu sentimento, é a vontade, que não o corpo propriamente dito, o corpo físico propriamente dito, né? Então, porque o corpo, ele é feito para a glória de Deus. E aí o que a gente vai fazer, né? A gente vê casos de pessoas que vão andando várias aí dentro, fora do nosso contexto evangélico, ainda que tenha algumas coisas nesse sentido, não nessa maneira, né? De joelho e aí vai, maltratando o corpo. Então essa não é uma visão bíblica, não é uma visão que a Bíblia ela nos encoraja. Então a gente tem que ter muita consciência disso, né? A importância do corpo na espiritualidade. E aí, cito do tópico, a visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, como a imagem do templo do espírito, com a ressurreição e a glorificação final. E aí o tópico 3, né, ele vai trabalhar em coisas muito como que... Eu vou dar só uma lida rápida aqui no tópico 3, passar só as questões aqui dos subtópicos. Eu vou trazer uma coisa muito interessante, que esse livro do Greg Ellison é um livro muito bom e ele trabalha muito essa questão da teologia do corpo. Eu só li o primeiro capítulo, onde ele trabalha na questão o corpo criado. Eu achei muito interessante a forma como ele abordou, e eu trouxe até uma colinha aqui. Não dá muito pra gente falar muito por causa do tempo, mas pelo menos se os irmãos gostarem, dá pra ter. Não é um livro muito caro, é um livro da Vida Nova. Os dois que eu apresentei aqui, Vida Nova, vai estar nos slides lá no final do slide. Eu vou deixar na tela para mostrar. Então hoje, né, a visão secular do corpo. Então o comentarista trabalha muito na questão do hedonismo e do narcisismo, que é essa questão do prazer desenfreado, e o narcisismo é essa coisa da pessoa amar a si mesmo, né? E aí quando ele ama a si mesmo, ele certamente ele está ali já satisfazendo o seu hedonismo, né? E aí ele faz zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Então você vê que o comentarista ele não está dizendo, não faça exercício, não se cuide, não é isso. Então evidentemente ele vai trabalhar na questão dos exageros. Então contudo, em tempos pós-modernos, de busca de felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. E aí essa questão do corpo perfeito, da maneira de estética perfeita, e que, de novo, irmão, essa aqui não é uma prática nova, tá? A gente pensa que o Salomão fosse que não existe nada novo debaixo do sol. Então a gente pensa que essas coisas que têm acontecido na pós-modernidade, um parênteses aqui, eu vi acho que teve um evento da AME, eles trabalharam muito a questão da secularização, né, a evangelização e a secularização. Teve dos palestrantes, eu achei interessante, falou, acho que foi o Saião que falou lá na palestra, e essa questão hoje, a gente fala muito da questão da pós-modernidade, né? Até o tópico ele coloca ali a questão do nos tempos pós-modernos. E é interessante como que esse tipo de característica das épocas, né? Esse momento de borbulhação da cultura, que a gente está passando por uma transição, a gente não sabe, o que vem da pós-modernidade. A gente sabe que a era moderna. Então, o que vai vir? A gente está num momento de transição. Tem gente que coloca que é hiper, né? A gente fala pós, a gente fala que é hiper, que é um momento de exageros em que é uma tendência da cultura, do comportamento humano, e que a gente não sabe. Isso acontece muito no Ocidente. Eu sempre tenho falado sobre isso. Quando a gente vai para países mais orientais, por exemplo, China, você vai pegar a Rússia, você vai, não são um bom exemplo, mas é uma questão de cultura, tem uma cultura lá, então eles são muito resistentes a esse tipo de comportamento do Ocidente. Você também tem essas questões também no mundo, principalmente no mundo árabe, muçulmano, você também tem uma outra maneira de ver o mundo, e que essas questões do Ocidente não chega com... A não ser nichos, assim, como você vai para países como Emirados Árabes,
lá em Dubai, aí você está indo para um lugar assim onde há como é que eu vou colocar? Há um aspecto do Ocidente permitido lá, mas só para quem tem muita grana, né? Para quem tem muito dinheiro nunca teve problema com liberdade, né? Então essa é uma verdade do mundo. Então quando você tem muito dinheiro, assim, você é bilionário, milionário, há alguns lugares que em todos os lugares você tem facilidade. Mas na cultura comum, então a gente vive isso. Então no primeiro século o apóstolo Paulo passou por esse momento de borbulhação ali, né, principalmente no Império Romano, e não é uma coisa nova, né, essa questão da pressão muito forte da cultura na sociedade claro, a igreja ela não está isenta da sociedade, a igreja está inserida na sociedade e ela vai sofrer as questões da inerente ou que são da sociedade. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir das pressões e do comportamento, da mudança cultural. A questão é como que eu reajo diante disso como igreja. Mas todo mundo tá. E aí tem até aí o Greg Ellison, ele até cita no livro dele um estudo, né, que fala sobre o projeto do corpo. Aí ele vai falar a imagem do corpo masculino e feminina, então como eles são semelhantes, como eles são diferentes. Então eu não vou ler, mas está lá no slide, eu deixei lá o site. O site vai em inglês, mas hoje você, quando entra no Google, você coloca no Google Tradutor ou lá, o Google já traduz para você a matéria. Então é tranquilo, você vai ler no português. É muito interessante. E aí ele coloca algumas coisas assim, como eles são diferentes. É um estudo muito interessante. E aí ele foi, por que devemos nos preocupar com a imagem corporal masculina? E por que ele trabalha isso? Sempre houve estudos, sempre olhando o comportamento feminino, né? Como que as mulheres se comportam na questão de estética ou na questão do corpo. Então sempre os estudos foram voltados sempre mais para a mulher. Só que agora a universidade ela olhou e tem até uma coisa interessante, ele coloca assim um enorme 95% dos homens em idade universitária estão insatisfeitos com seus corpos em algum nível. Então ele vê, ó, lá no universo no ambiente da universidade, né, onde você tem na sua grande maioria jovens, e como que 95% deles estão preocupados com o corpo dele, com a questão da imagem dele. Então você vê que, por que eu coloquei isso? Como que a questão do comportamento cultural, como que influencia as pessoas, como que isso, porque a revista ela trabalha muito na questão da imoralidade, e aí eu vi aqui no segundo tópico, ele trabalha muito na questão da erotização e da libertinagem. E aqui a gente está indo na questão mais da questão da sexualidade, né? Portanto, não se trata de algo impuro, o pecado não está no sexo, mas na prevenção do seu propósito. Ele vai trabalhar muito na questão da exploração da sexualidade ou do exagero, né? Tipo assim, todavia, no nosso dia, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Ele trabalha mais dentro do comportamento do sexo. Mas há um outro aspecto dessa questão do corpo, e eu acho interessante o Greg Ellison, no livro dele, aí no primeiro capítulo, tá bem extenso aqui, mas eu vou tentar em 7 minutos resumir. Você vai ter que comprar o livro, não tem jeito. Tá? Então ele falando sobre a teologia do corpo, né, ele fala assim, nós somos afligidos pro nosso corpo. E aí acho interessante, ele fala assim, que nós somos afligidos porque a gente se encontra, a gente deixa se levar pelas expectativas culturais. Então hoje é muito comum, hoje, por exemplo, hoje em qualquer lugar, hoje você tem academias. Então você vai falar, há alguma coisa de mal nisso? Não, não existe nada mal nisso. Não tem academia, de a pessoa se exercitar. Não é isso, mas porque você há toda uma movimentação da cultura dizendo que você tem que fazer aquilo, porque isso é o que vai trazer bem-estar para a sua saúde. O slogan não está errado. Realmente, a pessoa se exercitar vai melhorar muito a saúde. Por exemplo, hoje mesmo, ao acordar, eu fiz um exercício laboral. Muito simples lá, tal. Melhora, realmente melhora. Você melhora a circulação. Né? Eu estava sonolento. Então, você ficar ali 10 minutos fazendo exercícios laborais,
entendeu? Melhora a sua circulação do seu sangue. Então é algo que faz bem pra gente, tá? Então não é que... Mas o que está por trás dessa questão hoje da estética, né? Então ele fala que a cultura ela força a pessoa, ela cria esse sentimento que vai afligindo a pessoa. Então ele vai dizer que essas normas ela dita como o nosso corpo ele tem que ser perfeito. Então e que de novo é uma ideia dos gregos. Os gregos tinham essa ideia do corpo perfeito. Não é algo novo, né? É a história se repetindo novamente. E aí ele diz assim que deve ser para que tenhamos valor para nossos sentimentos bem-sucedidos, para sermos aceitos, desfrutarmos do relacionamento e sermos valorizados. E o nosso corpo geralmente não atendem. Aí ele nunca coloca uma pergunta, porque às vezes atende, né? A gente tem pessoas que realmente chegam a um corpo bem definido, tudo, mas nem todo mundo chega naquilo, né? Nem todo mundo tem ou tem dinheiro para chegar, ou tem preparação física, ou o próprio emocional, a própria perseverança. Você pode colocar o que você achar, né? Então nem todo mundo chega. E aí ele fala assim, essas as normas culturais. Então tem uma norma cultural estabelecida no Ocidente que diz que a pessoa tem um determinado padrão, existe um padrão hoje que a pessoa olha e fala assim, eu quero ser dessa forma. Ainda, parênteses, que eu penso que o exercício, primeiro ponto que todo mundo tem que fazer é a questão do condicionamento físico, né? Então o sedentarismo existe, né? A gente tem aí pastores com mais de 40 anos que estão sofrendo com doença porque descuidou da saúde. Então a gente deve se preocupar, mas tem um modelo aí estabelecido para o mundo que diz que a pessoa tem que alcançar esse padrão. E isso é colocado na mídia, é dito em programas diários na TV, né, como ter uma saúde perfeita, o corpo perfeito, ou não fala corpo perfeito, mas ele fala uma boa forma, ele coloca assim, a boa forma, coloca uma palavra agradável, que é uma verdade, mas ao mesmo tempo fala, você tem que ter uma boa forma, não faz uma comercial lá de refrigerante, então você não entende, né? É esquisito isso aí, né? Ao mesmo tempo que fala assim, você tem que ser boa forma, mas te fala que tem um monte de doce, porcaria, então é uma contradição. Então, a imagem corporal, né? Ele fala em algumas imagens, ele fala assim, ele acha interessante quando ele coloca essa questão da imagem corporal. Ele fala que é a visão objetiva ou a imagem mental do nosso próprio corpo. É como que eu me vejo eu mesmo. E quando eu olho no espelho, e como eu me imagino a mim mesmo. Ou seja, como a minha mente me imagina. Então essa é a imagem corporal, é como eu me vejo. E aí quando eu olho para o espelho, rapaz, né, estou barrigudo. Então aí ele fala essa é a imagem corporal, é como você se vê você mesmo na sua mente, né, quando você olha no espelho. E aí ele faz ele decompõe, né, ele faz uma decomposição da imagem corporal. Aí ele coloca a imagem corporal perceptiva, a imagem corporal efetiva, a imagem corporal cognitiva e a imagem corporal mental. Você vê que quando a gente fala do corpo, geralmente a revista trabalha muito na questão da imoralidade, que não está errado. Mas quando você vai olhar e ver como é que por que as pessoas da nossa cultura se comportam desse jeito. E aí você vê, esse livro trata muito essa questão das pessoas hoje, como é que as pessoas são influenciadas. E aí ele vai trabalhando algumas questões interessantes nessa questão da imagem perceptiva, corporal. Ele diz, o que é isso? É como que eu vejo o meu corpo. E aí ele coloca assim, essa percepção não representa o que você vê de fato. Então eu tenho essa percepção que eu tenho assim, olha, como eu me vejo. Mas muitas vezes não é o que eu estou vendo de fato. E aí ele dá um exemplo, ele fala assim, uma mulher que pode se ver a si mesma como sobrepeso, quando, na verdade, está abaixo do peso. Então a pessoa fala assim, olha, eu estou muito com peso acima. Só que, na verdade, de fato, ela não está. Então é uma percepção equivocada. E ele coloca a imagem corporal efetiva. É como você se sente acerca do seu corpo. Aí ele coloca esse aspecto remete ao grau de satisfação ou insatisfação que você sente com a sua forma, seu peso e as partes individuais do seu corpo.
Aí ele dá um outro exemplo, assim, um homem pode ser frustrado em relação ao seu físico e muito embora o corpo seja definido. Então ele fala assim, olha, como é que se a pessoa ele se sente? Ah, eu não tô legal, eu acho que eu não, meu corpo não tá muito bem. Mas na verdade ele tem um corpo bem definido, tá? E aí você tem a questão do corpo, a imagem corporal cognitiva que ele coloca. É o que você pensa sobre o seu corpo, né? Esse pensamento pode levar a uma preocupação nociva com a forma e o peso corporal. Aí ele dá um exemplo, outro exemplo. Uma mulher pode achar que se os outros virem como realmente ela é, eles sentirão repulsa por sua aparência. Então a pessoa ela tem ela pensa que se as pessoas olharem para ela como ela é de fato, vão vão ter uma repulsa contra a pessoa dela. E aí ele coloca outra que é a imagem comportamental e a forma que você age como resultado de sua imagem corporal. Um homem pode estar insatisfeito com sua própria aparência e por isso se isolar das outras pessoas, muito embora elas acham atraente. E aí o que ele faz, né, essa questão, um remate aqui. Quando a imagem corporal está distorcida. E aí é curioso isso. Ainda que hoje, de novo, a questão de a pessoa ter um bom estar, uma boa forma, ter uma condição física satisfatória, o que tem acontecido hoje? Há uma distorção. Cria-se um modelo perfeito em que dificilmente as pessoas comuns conseguiriam chegar naquele nível, porque assim, irmão, aquelas pessoas elas vivem para isso, né? Elas têm uma equipe que ajuda elas, ela já tem uma condição financeira, ela consegue, porque alimentar, claro que estou falando que só rico vai se alimentar bem, mas há um determinado nível de alimentação que nem todo mundo consegue ter. Você vai comprar hoje aí uma castanha, vai comprar 800 gramas de castanha para você ver. É uma coisa absurda. Então, quando você vai colocar todos os alimentos saudáveis que você vai ter que, durante 30 dias, por exemplo, uma pessoa que ganha aí, vamos colocar um salário mínimo a 2 salários mínimos. E como é que essa pessoa vai conseguir comprar alimentos saudáveis todo dia? Entendeu? Então essas pessoas que estão lá alimentando isso daí, quando você vai ver essas pessoas, vai ver onde essas pessoas moram, como elas andam. Então você tem uma questão financeira aí que, né, a questão da própria academia. Então o que eu oriento assim, se você não quer gastar dinheiro, um tênis, vai andar, ou a bicicleta. Você está condicionando seu corpo, você está ajudando ali na circulação, é barato e faz bem, tá? E aí você evita comer porcaria. Se você evitar em comer porcaria, você já está fazendo um grande ajuda para o seu corpo. Ele faz, geralmente nos leva a um uso errado do corpo que assume muitas formas de abusos e prejuízo. Indevido, emoções negativas, medo, vergonha, insegurança, distúrbios alimentares, compulsão, anorexia, ele fala bulimia, exercícios compulsivos, modificações corporais, abuso de substâncias, ele fala desmorfia da selfie. O que é isso? É o emprego de filtros, né, para embelezar a imagem na mídia social. Hoje tem se feito muito isso. E aí o que é isso? Ele fala assim, então submete-se à cirurgia plástica para adequar a aparência real à imagem modificada. Então as pessoas pegam, o que tem acontecido? As pessoas usam muito filtro no selfie lá, então ele cria uma imagem dele, aí fala, olha, eu preciso fazer uma cirurgia plástica para poder ficar igual como eu sou lá no filtro, tá? Então e o que é? Aí ele fala ele coloca um outro contraponto interessante, que ele fala que é o que seria o gnosticismo, né? Ele fala a questão do gnosticismo, que é um velho problema com roupa nova, que é o neognosticismo. O gnosticismo ele é contrário, ele é contra os problemas de imagem corporal, que decorre de uma ênfase excessiva no corpo. O gnosticismo ele discorre, ele negligencia o corpo. Tá? Então são coisas diferentes, mas a gente tem isso, infelizmente, dentro das igrejas cristãs. Né? As pessoas rejeitam o corpo, a importância do corpo,
E aí o neognosticismo, ele hoje, o que ele faz hoje, né? Ele permeia essas ideias de que a pessoa deve negligenciar o seu corpo, não descartar ele totalmente, mas aí o que acontece? A gente tem uma busca de disciplinas espirituais, tá? Então a pessoa dá uma ênfase muito grande na espiritualidade, só que essa pessoa, por exemplo, na questão do alimento, a pessoa fala, o corpo a gente vai morrer mesmo, então a pessoa se mata lá com um monte de comida que pode te trazer mal. Ou a pessoa fala assim, exercício, ir para academia, ou demonizam, ou dá uma importância que não tem. E aí a gente tem um exagero de um lado e tem um exagero do outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não banalizar o corpo e também para a gente não abraçar o narcisismo e o hedonismo. Então eu só quis trazer esse outro ponto aqui para poder refletir, porque a revista já trabalha muito na questão da imoralidade sexual, mas eu gostaria de dar esse outro ponto nesse livro, né? Depois o Kelvin coloca aí na tela, que é A Teologia do Corpo, com Greg Ellison, editora Vida, vivendo como pessoas inteiras em um mundo fraturado. Muito bom, tá? Principalmente para essa aula e também os irmãos aí estudar e pensar aí como que é a teologia, né? Como a teologia do corpo. E às vezes é uma coisa tão negligenciada do nosso meio, né? A gente dá tanta ênfase na questão espiritual, não há nada de errado nisso, tá? Mas a gente às vezes esquece muito da questão do corpo, né? A importância do corpo dentro da nossa vida para glorificar a Deus, né? Então se a gente come, se a gente bebe, como Paulo diz lá, a gente fazemos tudo isso para a glória de Deus. Então essa é as leituras recomendadas. Tem esse livro que eu vi aqui na revista, eu vi alguns trechinhos muito interessantes dele aqui, que Ama o Teu Corpo, da Nancy Pearcey. É um livro que eu não li, mas eu vi uns trechinhos lá que ele cita muito ele nessa aula, que é muito interessante. Então, também é um livro muito bom aí dos irmãos ter. Confesso para os irmãos que eu já estou na busca dele aí, na captura. Já está lá ele já está no meu carrinho de compra lá na Amazon lá, tá? E aí, esse 1 Coríntios, aí, o comentário expositivo, ele trabalha muito o que foi dito aqui na questão sobre o entendimento de 1 Coríntios. Então é interessante de ver o que Paulo está tratando na primeira epístola, ali no capítulo 6, principalmente do versículo 12 ao versículo de número 20. E o livro que eu trabalhei aqui de uma forma muito rápida, tá? Então peço até desculpa para os irmãos se eu fui muito rápido, mas é só para trazer uma outra perspectiva, né? Um outro pensamento acerca do corpo relacionado à cultura que nós estamos vivendo, né? Então, como cristão, a gente vai viver como cristão e glorificar a Deus por meio do nosso corpo. Então, fica aí essa reflexão e essa dica de livro aí. Eu quero, desde já, né, agradecer a todos os irmãos, principalmente os professores de escola bíblica, né? Essa pré-aula é feita, claro, com foco, alvo para os professores. Claro, aos irmãos que nos assistem, que gostam do conteúdo e que está conosco até aqui. Eu convido os irmãos, né, a nos ajudar aí com comentários, né, compartilhar, dar o seu gostinho lá, né, apertar o curtir. Nós estamos aí com a meta de chegar a 1000 inscritos. Então a gente pede a ajuda dos irmãos e que se essas aulas, pré-aulas têm sido bênção na sua vida, que você possa recomendar para outras pessoas, né, e nós ficaremos muito agradecidos aí, que Deus possa abençoar todos os irmãos em nome de Jesus.